Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o TORD11, que é um fundo imobiliário novo, mas que vem crescendo bastante, ganhando bastante fama por ser muito similar com o MXRF11, que é um dos fundos imobiliários mais queridos do mercado brasileiro. Os dois fundos imobiliários são bem parecidos, eles são negociados entre 10 a 12 reais e também pagam dividendos na casa entre 6 e 12 centavos. Mas qual dos dois fundos imobiliários é o mais interessante para a gente investir? É sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes, dá aquela força para o canal, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sino das notificações e me siga lá no Instagram também, @Crescendo Patrimônio, lá tem conteúdo diário sobre investimentos para vocês e lá a gente também tem alguns memes para a gente dar uma risada sobre o mercado financeiro. Então enquanto roda a vinheta, 4 segundos, você já se inscreve no canal e bora pro vídeo! Então vamos lá comparar esses dois fundos imobiliários hoje, o MXRF11 e o TORD11. O MXRF11 ele já é uma realidade, ele já é o fundo mais querido do Brasil, ele tem mais de 330 mil cotistas na sua base e o TORD11 ele tem tudo para se tornar também um dos fundos mais negociados na Bolsa de Valores. Isso porque ele está começando de uma forma bem similar com o MXRF11. Ele é um fundo híbrido com a maior parte de seus investimentos em CRIs, com um yield bem elevado e, consequentemente, um risco também um pouco maior. Essa é uma diferenciação que o MXRF11 está fazendo agora. O MXRF11 ele era um fundo mais high yield, mas agora ele está se tornando mais high grade. Ele está mudando um pouco essa estratégia para se tornar um fundo que paga bons dividendos ainda, porém com um risco um pouco menor. Então ele está procurando CRIs que tem um risco um pouco menor e, consequentemente, também paga um pouco menos. Porque não tem mágica no mercado nem na Bolsa de Valores, não existe milagre. Se você quer um investimento que te pague um valor muito elevado, você precisa se arriscar um pouco mais. Então a gente tem que pôr os dois pesos na balança e ver o que a gente quer. Inclusive tem um vídeo recente aqui no canal sobre o MXRF11, eu vou deixar ele aqui nos cards para vocês acompanharem. Ele está bem completo, detalhando bastante o MXRF11, principalmente nessa parte da mudança de high yield para high grade. O TORD11 é um fundo imobiliário híbrido, ele tem cerca de 50% do seu patrimônio líquido em CRIs, enquanto o MXRF11 ele tem 80% do patrimônio líquido em CRIs também. Os CRIs do MXRF11 eles já são um pouco diferentes dos CRIs do TORD, porque eles são um pouco mais seguros, vamos assim dizer. Os CRIs do MXRF11 eles são um pouco mais seguros porque eles têm uma taxa um pouco menor de retorno. Então, quando a gente compara os CRIs do MXRF11 e do TORD11, a gente vê que os do TORD11 eles pagam um pouco mais, porém eles têm aquele risco a mais. Só para vocês terem uma ideia, o TORD11 ele tem um CRI que paga IPCA mais 30% ao ano, o que é uma taxa extremamente elevada e que também traz um risco de inadimplência um pouco maior. A gente compara, por exemplo, com os CRIs do MXRF11, que a maioria deles são IPCA ou IGPM mais 5, 6% ao ano. Então, quando a gente compara de 5, 6% com 30%, a gente vê que tem uma diferença muito grande e aí o risco também é muito maior de inadimplência ou de ter algum problema no pagamento dessas taxas. Outro ponto que também chama bastante atenção no portfólio do TORD11 é que ele tem 35% do seu patrimônio líquido em equities. O fundo imobiliário ele investe também em desenvolvimento. Esses 35% do seu patrimônio líquido significa cerca de 35 milhões de reais que estão investidos em 2 resorts lá no estado da Bahia. Investir em desenvolvimento é um ponto que pode ser muito bom, pode trazer um retorno bem interessante. Depois que o resort ou o hotel está pronto, você vende ou aluga isso. Traz um retorno bem interessante, mas quando a gente investe tem a parte das obras, isso pode trazer uma série de problemas. Por exemplo, a obra atrasar, ter problema com a empreiteira, ter que pagar um pouco mais, multas e várias outras coisas. Então é um ponto que pode ser bem interessante, mas também traz um risco um pouco maior. Então a gente já vai vendo aí que o TORD11 ele é um fundo imobiliário que tem um yield maior, sim, é mais interessante, porém ele é muito mais arriscado do que o MXRF11 atualmente. E por fim, olhando a alocação aí dos fundos imobiliários, o TORD11 ele tem ainda cerca de 15% do seu patrimônio líquido investido em outros fundos imobiliários. Isso é muito interessante porque garante para o fundo imobiliário uma renda passiva mensalmente, uma renda pode ser que até um pouco menor, porque são só 15% do patrimônio líquido, mas isso ajuda também a diversificar um pouco o fundo imobiliário e conseguir aí rentabilizar um pouco mais o seu patrimônio líquido. O MXRF11 ele também investe em outros fundos imobiliários, porém são só 4% do seu patrimônio líquido. Agora, um ponto que também me preocupa bastante no TORD11 é que ele tem só 0,2% do seu patrimônio líquido em caixa. Isso é um caixa bem pequeno, 0,2% é quase inexpressivo, comparado, por exemplo, com o MXRF11, que tem 4% do PL em caixa, é uma diferença muito grande. Isso porque se acontecer algum problema com o fundo imobiliário, ele tiver que pagar uma despesa extra ou algo do tipo, ele não tem de onde tirar dinheiro. Então, provavelmente ele teria que fazer uma emissão de cotas ou algo do tipo para conseguir arrecadar esse dinheiro, enquanto o MXRF11 e outros fundos imobiliários em geral costumam ter aí 4, 5% do seu PL em caixa. Então essa é uma diferença que traz um pouco mais de segurança também para o fundo imobiliário. Inclusive, comentando sobre emissão de cotas, o TORD11 ele passou recentemente pela 4ª emissão de cotas, que estão sendo integralizadas agora e recentemente. Lembro no começo do vídeo quando eu comentei que os dois fundos imobiliários eles são relativamente baratos, entre aspas,
Isso porque o PVP do MXRF11 ele está em 1,03, o que é um patamar ainda bem aceitável, bem legal. 3% acima do valor patrimonial por cota é bem interessante, mas olhando o TORD 11 ele está com um PVP de 1,09, o que já é um patamar bem elevado, ainda está mais ou menos no meu limite de tolerância, que é de 1,1, cerca de 10% acima do valor patrimonial, mas é o fundo imobiliário que quando a gente olha R$11,50, R$12, a gente acha que é barato, porém a gente pode estar pagando um pouco mais caro por um fundo imobiliário que tem um risco também bem alto. Então a gente precisa analisar bastante os fundos imobiliários quando a gente vai investir, porque quando a gente olha só ali o valor pela cota e os dividendos, a gente pode estar comprando alguma coisa que não é aquilo que a gente espera. Aprofundando um pouco mais aqui nos fundos imobiliários, quando a gente olha os indexadores do MXRF11 e do TORD 11, a gente vê também uma diferença bem interessante. O TORD 11 ele tem 38,4% do seu patrimônio líquido indexado ao IPCA e 11,2% indexado ao IGPM. 11,2% indexado ao IGPM não é um valor muito alto, porém dá para surfar um pouco dessa alta do indexador, que subiu cerca de 30% no ano passado até esse mês de março. Já quando a gente olha para o MXRF11, tem uma diferença bem gritante. 52% dos CRIs do fundo imobiliário são indexados ao CDI e 38% são indexados ao IPCA. E só 4% do MXRF11 é indexado ao IGPM. Isso também traz uma oscilação do fundo imobiliário um pouco menor e as taxas também um pouco mais baixas. Porque quando a gente compara, por exemplo, nesse último ano, IPCA e IGPM são indexadores que subiram muito em comparação com o CDI, que subiu um pouco mais devagar. Ele vai ter uma subida agora também novamente com a taxa Selic, mas é um ritmo um pouco menor do que os indexadores da inflação. E o status dos empreendimentos do TORD 11, 69% já estão performados e os outros 30% não estão performados ainda. Como eu comentei, são dois resorts no estado da Bahia, o Ondas Praia Resort, que está com 95% da sua carteira já vendida, e o Macara Beach Resort, que tem 37% da sua carteira já vendida também. Então o Ondas Praia já está praticamente totalmente vendido, enquanto o Macara Resort tem somente 37% da carteira vendida. Então tem um caminho ainda bem longo para trazer retorno para o fundo imobiliário. E antes da gente entrar nos dividendos dos fundos imobiliários, vou comentar um pouco sobre os CRIs do TORD 11. Ele tem cerca de 13 CRIs na sua carteira, com uma taxa média aí de indexador mais 13% ao ano. Essa taxa média parece ser um pouco baixa, porém, quando a gente olha no detalhe, a gente vê que tem alguns CRIs com indexador mais 30%, 17%, 15% ao ano. Então são taxas bem elevadas e, como eu comentei, que trazem um pouco mais de risco também. Isso também acontece no MXRF11, CRIs com taxas um pouco mais elevadas, mas o MXRF11 ele tem uma carteira de CRIs muito mais extensa do que o TORD 11. Então ele tem uma segurança um pouco maior porque ele não depende tanto assim de alguns CRIs. Ele tem uma pulverização de carteira um pouco maior, que traz também um pouco mais de segurança. E o duration médio do TORD 11, que é mais ou menos o tempo de contrato desses CRIs, é de 3,4 anos, então daqui 3 anos e meio, o fundo imobiliário ele pode estar totalmente diferente, porque boa parte desses CRIs já vão ter saído da sua carteira. Agora, um ponto que me preocupa bastante nos CRIs do TORD 11 é que nenhum deles tem classificação AAA ou AAA. A maioria dos CRIs do TORD 11 eles são B, BB, e a melhor classificação de CRIs que o fundo imobiliário tem é B+, que é uma classificação boa, mas ainda assim não é um imóvel com a melhor classificação possível. Inclusive, o TORD 11 ele tem CRIs dentro do seu portfólio com classificação CCC, que é uma das piores classificações que a gente pode encontrar dentro dos CRIs. E isso me preocupa um pouco porque são CRIs que já são bem arriscados por conta das taxas e também são CRIs que têm uma classificação um pouco mais baixa, não são imóveis assim de tão alta qualidade. Agora sim, olhando os dividendos dos fundos imobiliários, que é a parte que todo mundo gosta, o dividend yield do TORD 11 nos últimos 12 meses está em 13%, que é um dividend yield excelente, é um muito alto, enquanto o dividend yield do MXRF11 está em 8,5% ao ano, o que também é um dividend yield excelente, mesmo considerando uma alta da taxa Selic entre 5,5% e 6% ao ano. Ainda assim, é mais interessante esses fundos imobiliários do que investir na renda fixa, porém tem aquela questão do risco, a gente precisa pôr na balança risco e retorno entre os dois fundos imobiliários para tomar a decisão de qual fundo imobiliário é mais interessante para a gente investir. Olhando um pouco mais nos dividendos, o último dividendo do TORD 11 foi de 6 centavos, que foi o menor dividend yield desde o começo do fundo imobiliário, enquanto o último dividendo pago pelo MXRF11 foi de 8 centavos, que é mais ou menos a média que o fundo imobiliário vem pagando nos últimos meses. E um ponto também que chama a atenção é que os dividendos do TORD 11 eles variam bastante. O fundo imobiliário até hoje ele não conseguiu pagar 2 meses consecutivos o mesmo dividendo, então isso chama um pouco mais atenção, porque normalmente as pessoas buscam um pouco mais de estabilidade dentro dos fundos imobiliários. Normalmente as pessoas buscam fundos imobiliários que pagam mais ou menos a mesma faixa de dividendos todos os meses e que tenham uma previsibilidade um pouco maior. O TORD 11 ele oscila bastante nos dividendos, enquanto o MXRF11 ele oscila também, mas ele tem uma regularidade um pouco maior. Eu vou deixar aqui o gráfico dos dividendos dos dois fundos imobiliários para vocês compararem mais ou menos a diferença entre eles. O primeiro é do TORD 11 e o segundo é o do MXRF11. Vocês vão ver a diferença de dividendos pagos pelos fundos.
Bom, basicamente é isso que eu queria falar para vocês sobre os fundos imobiliários. Eu, particularmente, não tenho nenhum desses dois fundos imobiliários em carteira, mas se eu fosse investir e levar um deles para o longo prazo, eu investiria no MXRF11, porque é um fundo imobiliário que traz uma segurança muito maior, sem falar no tamanho do fundo imobiliário, que faz muita diferença no mercado. O MXRF11 ele tem um patrimônio líquido de 1,8 bilhões de reais, enquanto o TORD11 ele tem um patrimônio líquido de menos de 200 milhões de reais. Então é uma diferença de quase 10 vezes no tamanho dos fundos imobiliários. E isso faz muita diferença nas negociações. E também o portfólio do TORD11 ele é um pouco mais arriscado, é claro que ele tem um retorno um pouco maior, mas é aquela coisa, né? Uma hora a coisa pode dar errado e aí o dividendo vem bem abaixo do que o esperado e isso derruba o valor da cotação de mercado na hora, porque a maioria das pessoas que investem em fundos imobiliários, eles olham somente para os dividendos. Então, quando o dividendo despenca muito, isso traz um alvoroço e derruba as cotas na hora. Mas se você está pensando em investir aquele trocado que sobra na corretora 50, 60 reais por mês, que não vai fazer muita diferença, você só não quer deixar ele parado dentro da sua conta, talvez seja interessante colocar no TORD11, mas lembrando que é um fundo imobiliário que pode trazer um risco muito grande, então deixa somente aquele trocado que sobra na conta mesmo, que aí não vai fazer tanta diferença assim na sua vida. Mas eu quero saber de vocês qual fundo imobiliário que vocês preferem, deixa aqui nos comentários, TORD11 ou MXRF11. E é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e também me siga lá no Instagram, @crescentopatrimônio. Lá tem conteúdo diário sobre investimentos para vocês e um contato um pouco mais próximo também. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.